Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Vamos, esta noite, com a permissão do Senhor, falar sobre a quarta carta da igreja de Tiatira. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. Quer diga amém? Amém. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, ou toleras, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria, e dê tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carta vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de ouro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 27, 28 e 29, a igreja comigo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de ouro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus queridos irmãos, estamos hoje na nossa quarta carta da igreja de Tiatira. As igrejas que o Senhor Jesus escreveu cartas para elas, nas igrejas da Ásia, escrevendo detalhadamente para os anjos que eram na época os pastores das igrejas da Ásia. Falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, falamos sobre a igreja de Pérgamo, e hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus para falar da igreja de Tiatira. Que tipo de carta o Senhor Jesus escreveu à igreja de Tiatira? Percebe-se que nos primeiros versículos que o Senhor Jesus escrevendo à igreja de Tiatira,
ele tece a essa igreja elogios, destaca-lhe nesta igreja alguns pontos importantes que era o dia a dia daquela igreja no âmbito espiritual. Eu gostaria que os irmãos mantessem as suas Bíblias abertas para que a gente possa acompanhar a linha de reflexão, de meditação nesse assunto que estamos falando esta noite. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 18, a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Percebe-se que nesses primeiros versículos que acabamos de ler, o anjo da igreja, ele enfatiza que, através da revelação de João na ilha de Patmos, ele enfatiza que verdadeiramente esta carta estava sendo escrita pelo Filho de Deus, e ainda ele enfatiza que esse Filho de Deus, ele tem olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Se os irmãos forem ao capítulo 1 de Apocalipse e aos versículos subsequentes, perceberão que João, na visão que teve na ilha de Patmos, logo nessa visão se apresenta a ele um varão com cabelos compridos, as vestes resplandecentes, os seus pés como latão reluzente, e quando ele falava, era como um rio de águas, e as suas palavras eram como espada de 2 fios. E João, ele cai aos pés deste varão, e esse varão, ele se identifica, estendendo a mão para ele, levantando João e dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou a estrela da manhã, eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus se revela a João, e nessa carta de Tiatira é algo inusitado, que nas cartas anteriores que nós acabamos de ministrar nas terças-feiras anteriores, nossos cursos de doutrina, em nenhuma delas o Senhor inicia-se a carta se identificando como Filho de Deus. Não haveria nenhuma necessidade do Senhor Jesus se identificar para a igreja, e nem tampouco para o próprio anjo da igreja, porque era uma revelação de Deus. O Senhor estava escrevendo a carta para a igreja de Tiatira. Então a pergunta é: por que então o Senhor Jesus, ele faz questão de se revelar a sua natureza divina, a sua personalidade, revelar a sua divindade logo no início da carta? Se os irmãos estudarem em casa com mais cuidado, com mais profundidade, porque o tempo não vai dar para a gente falar, porque a gente tem que falar aqui, então a gente vai tentando passar um pouco aqui na história. A igreja de Tiatira, situada exatamente na Ásia, aquele povo era um povo que não acreditava na divindade de Cristo. Era um povo que acreditava mais na humanidade de Cristo do que na sua divindade, do que na sua natureza espiritual. Quando eu falo isso, eu não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo